Tema de hoje é a oração da fé. Oração da fé, que segundo a Bíblia, pode muito em seu efeito. Pastor Jackson sempre cita aqui Tiago 5, um texto em que o apóstolo Tiago fala e ensina sobre a necessidade da oração. Se oração não fosse importante, o inimigo não lutaria tanto para impedir-nos de orar. Se a oração não fosse tão importante, as igrejas estariam cheias de pessoas orando. Mas na verdade a maioria das igrejas estão vazias nos cultos, chamados cultos de oração. A oração, meus irmãos, ela é a chamada mola propulsora que leva a gente para perto de Deus. Quando a gente quer falar com Deus, nós oramos. Só que a oração, e eu sempre cito aqui em nossos cultos a importância da oração e da leitura da Bíblia, da palavra, porque elas andam juntas. Quem ora e quem lê a Bíblia cresce espiritualmente, vive uma vida espiritual melhor. Quem ora, quem lê a Bíblia, recebe de Deus estratégias para a sua vida diária. Quem ora, quem lê a Bíblia, vive uma vida mais saudável, menos enfermidades, menos problemas espirituais, menos doenças psicossomáticas que começam na mente, porque a palavra de Deus, ela nos capacita, ela nos confronta, ela nos ensina inclusive. Por isso a importância de ler a Bíblia e de orar. Pra você ter uma ideia, a importância de ler a Bíblia é tão grande, que eu já mandei esse vídeo, acho que final do ano passado, um vídeo que foi feito um estudo, começou esse estudo em Israel, por alguns cientistas, foi mais desenvolvido inclusive nos Estados Unidos, uma pesquisa chamada, uma pesquisa científica feita pelo Centro de Engajamento da Bíblia. E essas pessoas, esse grupo de pessoas, de médicos, psicólogos, se reuniram e eles entrevistaram durante 4 anos 40 mil pessoas nos Estados Unidos. E aí nesse estudo a pergunta é: qual é a sua frequência de leitura da Bíblia? O que você conhece da Bíblia? E tem algumas informações interessantes. Por exemplo, quando a pessoa lê a Bíblia 2 vezes por semana somente, pode ser aquela que é realizada no culto, daqui a pouco nós vamos ler aqui a Bíblia, ou uma vez, 2 que você leia na sua casa. Segundo esses estudiosos, esses dois momentos de leitura da Bíblia, ele tem um efeito quase insignificante na vida do ser humano ou do cristão. Quando a pessoa lê 3 vezes por semana a Bíblia, trouxe um leve reflexo e uma pequena mudança na vida do leitor. Mas a verdadeira descoberta desses homens e mulheres capacitados que estudaram durante 4 anos, 40 mil pessoas, que mostrou quando os discípulos de Cristo, quando os cristãos leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, esse estudo descobriu que essas pessoas que leem mais a Bíblia e oram mais, elas se envolvem, elas se enganjam mais com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor. Segundo estudos, a probabilidade dessas pessoas que leem a Bíblia 4, 5 vezes na semana, a probabilidade deles se envolverem mais
com Deus, com a sua obra, é muito grande. E aí eles foram mais fundo. As pessoas que leem no mínimo 4, 5 vezes a Bíblia por semana, causa alguns impactos na vida. O sentimento de solidão cai 30% na vida das pessoas que são sozinhas, cristãs sozinhas, mas que oram e lêem a Bíblia pelo menos 4 ou 5 vezes por semana. Problemas com raiva, as pessoas que são iradas, tal, caem cerca de 32%. Pessoas que são amarguradas, ou têm relacionamentos amargurados, pessoas que vivem uma vida amargurada, seu relacionamento conjugal, com a sua esposa, seu marido, filhos, pais. Quando ele lê a Bíblia, nessa proporção, estes sentimentos caem cerca de 40%. Essas pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, elas têm 57% menos chance de se envolver com álcool, por exemplo. E foi uma das coisas que eu bati no sentido figurado, salientei bastante no átrio quando eu estive quarta-feira passada. As pessoas que leem a Bíblia 4, 5 vezes por semana e oram, elas têm o desejo, elas têm uma vontade de compartilhar a sua fé. Esse desejo, essa vontade, para quem lê a Bíblia, para quem ora, aumenta 200%. Os discípulos que são gerados através dessas pessoas que leem a Bíblia, aumentam 230%. Esse sentimento de estagnação espiritual, a pessoa que está ali, fria, não vou dizer nem fria, ou ela é quente ou ela é fria, ela está morna, ela está naquele sentimento de mornidão. Quem lê a Bíblia, 61% das pessoas que leem a Bíblia, elas perdem esse sentimento de estagnação espiritual. Elas querem crescer, elas querem orar, elas querem buscar mais a Deus. 61% das pessoas que foram entrevistadas e leem a Bíblia pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, tem menos chance de se envolver com pornografia. É um mal que está afetando muitos homens, mulheres, jovens e adolescentes neste século 21. 68% das pessoas que leem a Bíblia 4 ou 5 vezes por semana tem menos chance de se relacionar sexualmente fora do casamento. E por último, 70% das pessoas que leem a Bíblia, que oram e aprendem a confiar em Deus, elas têm 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Ou seja, a conclusão desse estudo que foi feito durante 4 anos, com 40 mil pessoas, chegou à conclusão que sim, quem lê a Bíblia ao menos 4 ou 5 vezes por semana e ora constantemente, essa pessoa tem um fator de proteção, de espiritualidade, de entendimento, de relacionamento com Deus fantástico. E talvez esse seja o maior problema da igreja do século 21. A igreja do século 21, quando se ensina a orar para pedir coisas. Você fala assim, poxa, mas eu não posso pedir coisas para Deus? É lógico que você pode pedir. A ideia de oração é não pedir só para você ou por você. A ideia da oração é pedirmos também pelos outros. A Bíblia está cheia de textos que diz, orai uns pelos outros. Compartilhe o que você sabe, o que você aprendeu com os outros. Nós cremos na palavra, eu creio, eu sei que muitos de vocês aqui, se não todos, creem na palavra. A gente ora aqui, mas a oração de muita gente se tornou um ritual, se tornou algo assim comum. Ora-se por orar. E a Bíblia nos diz, o salmista escreveu, acompanhe aqui no telão, Salmo 119, versículo 11, o salmista escreveu assim,
eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O mesmo salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele escreveu: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem uma capacidade de ensinar, de capacitar, de nos levar para tão próximo de Deus, que, como eu comentei esses dias com alguns irmãos, meu irmão, eu estou na igreja desde criança, eu já li a Bíblia uma vez inteira, estou lendo de novo, já li vários textos, Provérbios inteiro eu já li acho que umas 5, 6 vezes, outros textos eu leio, releio, busco, e ainda assim, cada vez que eu leio, eu aprendo coisas fantásticas, descritas na palavra de Deus, que às vezes passa despercebido, quando você lê uma vez só, por exemplo, a Bíblia inteira, uma vez só. É difícil, existem muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje, que não leem a Bíblia, e por isso eles não conseguem compartilhar a sua fé, eles não têm embasamento para compartilhar a sua fé. Eles não têm unção, capacitação de Deus, e Deus dá a todos. A palavra de Deus diz que é só você pedir sabedoria a Ele, Ele vai te dar, Ele dá sabedoria a todos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele distribui dons para a igreja. O único que teve todos os dons, segundo estudos bíblicos, foi Jesus. Existem homens e mulheres que têm um dom, 2 dons, 3 dons espirituais falando. Tem gente que tem 4 dons, depende. O Espírito Santo é que sabe a necessidade da igreja e é Ele que distribui. Mas a igreja do Senhor, a nossa igreja aqui, nós temos que ter pessoas aqui, ou mais pessoas aqui, com esses dons que o Espírito Santo distribui. O dom de profecia, o dom de falar em línguas estranhas, o dom de interpretar línguas estranhas, o dom do discernimento, o dom da palavra, até o dom do amor. O amor é um dom de Deus que nós temos no coração. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, a gente se aproxima de Deus. E a Bíblia diz, como eu disse, o pastor Jackson sempre cita aqui, um texto que está em Tiago, capítulo 5, ou parte desse texto, acompanhe aqui no telão, vou citá-los, para você lembrar. Tiago 5,13 diz: entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Veja que interessante, ele não está falando assim, se tem alguém sofrendo, vai lá e procura o pastor, procura o irmão, a irmã, está sofrendo, eu vou falar com o pastor. Não que você não deva, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte: quando você já tem um relacionamento com Deus, quando você entende o que é falar com Deus, você está sofrendo, você ora, e você sabe que a tua oração vai chegar à presença do Senhor, mais cedo ou mais tarde Ele vai responder. O apóstolo ainda diz: há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Versículo 14: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E aí o apóstolo Tiago diz, versículo 15: e a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha que coisa, a oração feita com fé, a oração da fé, ela pode muito em seu efeito. Portanto, versículo 16, Tiago disse assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E tem muita gente que fala assim: eu confessar os meus pecados para o meu irmão, para a minha irmã? Meu Deus, se eu falar para aquele ali, a torcida do Corinthians inteira vai saber. Se eu falar para aquele outro, meu Deus do céu. Então, entende o que nós estudamos semana passada, a questão de maturidade, ou como a NVI traduz, maduridade, pessoas maduras.
Pessoas maduras, elas dificilmente cometem erros, pecados, mas quando cometem, elas têm plena consciência de buscar alguém do seu nível espiritual e compartilhar e receber uma oração. A oração que é feita com fé, diz o texto, versículo 15 aqui, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A oração, versículo 16, a parte B, de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Temos pessoas aqui justificadas nesta manhã? Se eu e você somos justificados por Cristo Jesus diante de Deus, se nós praticamos a justiça divina, a nossa oração, meu irmão, ela é poderosa e ela é eficaz. Pra você ter uma ideia, eu estou aprendendo ainda, com 60 anos de idade, eu estou aprendendo ainda a conviver com essas questões. Porque 17, para aguçar a fé e o entendimento de como é a oração do justo, versículo 17, Tiago disse assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Versículo 18, orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Eu estou lendo a parte da Bíblia que eu e alguns irmãos estão lendo aqui, aquela programação, já passou por Elias, essa semana que passou por Elias, estamos em Eliseu, enfim. E lendo essa história novamente, relendo-a, entendendo-a, trouxe para minha mente algumas coisas importantes em relação à oração feita com fé, quando nós cremos mesmo em Deus. E de ler isso e tal, sexta-feira, virada do tempo, mudou o tempo, choveu, esfriou, e eu, de noite, antes de dormir, falei: Senhor, se for possível, Deus, amanhã, no trabalho das crianças, que não chova, que faça sol. É um trabalho bacana, a gente quer usar o estacionamento. E fui dormir. Acordamos ontem de manhã, viemos para cá, tempo fechado, e chuva, garoa. Aí teve uma hora que choveu uns 10, 15 minutos. Puxa vida, viu? A minha oração está muito fraca. Muito fraca. Estava conversando com o irmão Jefferson, e eu falei para ele: rapaz, você vê, e o pior é que eu orei ontem ainda, pedi para Deus um dia de sol aí e tal. Mas tá bom, né? Eu falei para ele: acho que a minha oração está bem fraca, viu, cara? Ele falou: pastor, Deus ouviu a oração, vamos para frente. Tá bom, vamos para frente. Isso era 10 e pouco da manhã. Quando deu 1h, começou o trabalho, começou a abrir o tempo, veio o sol, e ficou até às 5h30 da tarde o sol brilhando aí. Eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor é fiel, eu que sou infiel, eu que não acreditei que o Senhor é fiel. A gente devia ter montado as coisas lá. Enfim. Entende como funciona a nossa fé, a nossa vida de oração? Tem coisas que nós pedimos para Deus, que nós oramos, e quando a gente ora com fé, que foi o caso de Elias. Tiago está dizendo o seguinte: Elias era um homem segundo as mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós. Tanto que quando ele faz chover fogo do céu, que consome todo o holocausto, e ele vê o povo se dobrando diante de Deus, dizendo: só o Senhor é Deus e tal, ele faz aquilo, sai dali, aí ele ora para que volte a chover, volta a chover, e ele pega no outro dia. Se você ler o texto, é interessante que diz que ele fala assim para o seu moço: desce e avisa o rei Acabe para ele aparelhar os seus carros com os seus cavalos e ir embora, porque vai vir uma grande chuva. E claro, o moço
obediente, apesar dele ter visto apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá longe. Já que o profeta falou, eu vou descer. Aí avisou Acabe. Aí Acabe aparelhou os seus cavalos e vão embora. O texto diz, não sou eu, o texto, se você ler, diz que Elias, ele desceu e levado pelo Espírito, ele foi tipo voando. Acredite se você quiser, você lê a Bíblia. Levado, passou à frente do rei e chegou primeiro. No mesmo dia, aí no outro dia, ele ouve dizer assim, Jezabel falou que vai acabar com a tua raça. Aí ele fica com medo, foge e se esconde. Homem segundo as mesmas paixões e sentimentos que nós. Mas quando nós, como Elias, somos tratados por Deus, e Deus ama tanto a gente, meu irmão, você não imagina como Deus ama a tua vida. Vou falar de novo. Você não imagina como Deus ama a tua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, meu irmão, Deus te ama. Deus te ama, viu, Cícero? Diga para a pessoa assim, meu irmão, ou minha irmã, né? Mas gente, fala com convicção, meu irmão. Fala, meu irmão, pode parecer que Deus não ouve, mas a oração feita com fé, Deus ouve. Lembra-se daquela mulher que ela precisava resolver uma causa sua, e ela foi pedir para o cara que podia resolver. E a Bíblia, Jesus, para mostrar essa questão de oração, como é tão importante, porque se você quer um exemplo bíblico de oração, é só você ler a história de Jesus. Os 4 evangelhos falam e mostram como Jesus andava, orava, todo dia, toda hora ele falava, ele se relacionava com Deus. Quero ler com você um texto, você que trouxe a Bíblia, Lucas capítulo 18. Esse também é um dos textos muito conhecidos, né? Mas vamos lê-lo para lembrar. Lucas capítulo 18. Aleluia. Inclusive, se Deus nos permitir, mês que vem, mês de maio, temos uma data que a gente está vendo para termos aquelas 12 horas de oração aqui no sábado, né, das 8 da manhã às 8 da noite, a igreja vai estar aberta para a gente passar um tempo aqui orando, quem quiser orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 15 minutos, enfim, né? Geralmente a maioria das pessoas da igreja não vem, mas aqueles que vêm, oram aqui e buscam ao Senhor, e ora até por aqueles que não vêm, né? Mas vamos lá, Lucas capítulo 18, versículo 1, esse texto de Lucas 18 está relacionado com o texto de Lucas 17, não tenho tempo de ler, mas 17, Jesus está dando ensinamentos, trazendo ensinamentos para os seus discípulos, sobre essa questão de permanecer firme, de crer em Deus. Lucas 18, versículo 1, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar todo domingo e nunca desanimar. Orar? 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 Pode ficar gravado na tua cabeça. Versículo 2. Aí Jesus disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. 3. Havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, parece os juízes que a gente tem, enfim, e embora eu não tema a Deus, e não me importe com os homens, 5, esta viúva está me aborrecendo.
Vou fazer-lhe justiça, não porque ela mereça, né? Mas para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6, e o Senhor Jesus continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Versículo 8 e último, Jesus disse assim: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Interrogação. O que Jesus está falando? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Temos exemplos de pessoas que oravam na Bíblia dia e noite. Tem um que orava dia, tarde e noite, manhã, tarde e noite. E vocês que leem a Bíblia sabem o fim que Deus deu para Daniel quando ele foi perseguido. O fim que Deus deu para José, que tinha um relacionamento com o Deus do seu pai, Jacó. Ou seja, Jesus alertou, se você ler o capítulo 17, que haveria um tempo que estaria próximo de sua vinda. E nesse tempo, os que se chamam cristãos, discípulos de Jesus, eles precisam entender que algumas coisas se fazem necessárias para a vida cristã. Eu estou citando aqui ao menos duas: leitura da palavra e principalmente oração. Para ilustrar, elucidar a mente dos seus discípulos, Jesus conta essa história. Jesus cita uma mulher viúva. Naquela época, meus irmãos, uma viúva não tinha direito a quase nada, ela era desprezada. Se ela tivesse filhos ainda, talvez haveria ainda alguma misericórdia, mas sem filhos, a viúva, ela era desprezada. E um juiz da cidade, Jesus cita, um juiz que julgava as causas, mas ele não temia a Deus, tipo assim, ele era um juiz injusto. Ele julgava causas à reveria. Como hoje existem alguns, e não todos, mas existem alguns, que por receberem uma ajuda, uma propina, um dinheiro, algo financeiramente falando, julgam contrariamente à pessoa que teria o direito. Mas eu não estou aqui para falar do de hoje, estou falando da época. Da época desse juiz, ele era um juiz injusto. Ele é tão injusto que ele nem temia a Deus. Mas por causa da insistência dessa mulher, ela insistiu tanto. Eu imagino ela todo dia batendo na porta dele. Senhor juiz, o senhor precisa julgar a minha causa. No outro dia, senhor juiz, o senhor precisa julgar a minha causa. No outro dia, senhor juiz, eu preciso julgar a minha causa. Naquela época eu não sei nem se tinha secretária, mas se tinha secretária, a secretária entrava e falava assim: aquela velha está aí. Pois não, julga a minha causa. Tá bom, velho, vou pensar. E no outro dia ela ia. E no outro dia, até que chegou um dia que ele falou: pô, eu não temo a Deus, mas não dá mais, essa mulher está me perturbando. Tá, qual é a causa dela? Pega aí, essa aqui, tá bom, tá bom, ganho de causa para você, pronto, para a senhora, pronto, a causa é tua, vai em paz, seja feliz, para de me perturbar. Esse foi o exemplo que Jesus deu, trazendo para o lado espiritual, de quem ora. Quer dizer, quem ora, quem clama a Deus de dia e de noite, Jesus está falando, se o juiz injusto, ele, por perturbá-lo, ele liberou a causa dela, quanto mais o Pai de vocês. Está certo? Não é isso que está escrito lá no texto? Jesus falou: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite?
E aí talvez é o problema da igreja do século XXI, que a igreja do século XXI ora, poucos oram, e quando oram, oram muito pouco. As pessoas não têm esse desejo de orar, tem o desejo de assistir jogo, tem o desejo de pesquisar no celular, de assistir coisas do celular, tem o desejo de comprar coisas, tem o desejo de viajar, tem o desejo de descansar. Pastor, mas isso é errado? Não, isso não é errado, mas também você tem que ter o desejo de orar, porque você é cristão. Porque se a tua família não é cristã, depende inclusive da tua oração para Deus alcançar a tua família. Ah, pastor, mas eu já orei pelo meu pai, já orei pela minha mãe, já orei pelos meus filhos, já orei pelo meu vizinho, já orei pelo meu parente. Isso eu já orei, quantas vezes? Sei lá, umas 4, 5. Tá, e para você, quando você quer alguma coisa, quantas vezes você ora? Eu oro todo dia. Interessante, né? Quando é para você, quando é para os outros. E eu já falei aqui, irmãos, pensamento meu, Diego, baseado na Bíblia. Quanto mais você se dedicar aos outros, quanto mais você ajudar aos outros, quanto mais você orar pelos outros, menos problemas você vai ter, mais abençoado você será. A questão é que as pessoas não oram como deveria, por exemplo. Eu já falei aqui também em outras ocasiões que existe mesmo ao menos uns 3 tipos de oração. Existe aquela oração que é oração assim, tipo, irmão, vamos orar, vamos começar o culto, é mesmo, irmão, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse culto, e a pessoa está aí, é mesmo, né? É um culto, né? Amém, Senhor, abençoa, né? Tá bom, irmão, vamos orar pelos enfermos, vamos, quem está enfermo? Pô, mas aquela irmã não cura, né? Meu Deus do céu, vamos orar, né? Esse tipo de oração, a maioria faz. É aquela oração da boca para fora, sem entendimento, sem desejo. Eu citei aqui uma vez um exemplo, uns anos atrás, Vasco e Flamengo decidiram o campeonato carioca. E o técnico do Vasco era o Joel Santana, aquele que um dia tentou falar inglês e nunca conseguiu, né? Enfim, e ele, técnico do Vasco, ele chega e reúne os jogadores e fala assim, gente, nós vamos ganhar e tal, porque nós temos capacidade, porque vocês são um cara inteligente e tal, lá, e aqui vamos fazer uma prece. Aí, vamos lá. E começaram lá. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje, amém, amém, aí todo mundo, FDP, P, e vamos que vamos, e entraram para o jogo, perderam de 3-0. Deus não ouviu a oração? Lógico que não. Você acha que Deus ouve uma oração dessa? Da boca para fora. Como muita gente que vai à igreja e não ora do jeito que deveria orar, se compenetra, entende, como eu já falei aqui semana passada, eu falei aqui da mulher, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha forças, mas ela falou, eu vou tocar nas vestes de Jesus, porque se eu tocar ao menos na veste dele, eu vou ser curada. E ela foi arrastando-se, multidão tocando Jesus, apertando Jesus, e Jesus lá, e de repente ele sente um toque, ele para e fala, opa, pera um pouquinho, alguém tocou em mim. Os discípulos, peraí Jesus, você está de brincadeira, né? Todo mundo está aqui empurrando, não, alguém tocou de uma forma que de mim saiu virtude. Olha que coisa. Se você vê aquele cego de Jericó, Jesus está chegando lá perto de Jericó, está o cego lá na porta da cidade, aí ele ouve aquele alvoroço todo, e o menino perguntou quem que é, Jesus está passando, Jesus, peraí, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os caras, para de gritar, meu, você é doido, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E os caras, meu, para, cara, você é doido, os caras vão vir aqui te matar. E Jesus para. Jesus, filho de Davi, traz ele aqui. E Jesus curou aquele homem. Quantas pessoas tinham? Só ele foi curado. Por quê? Porque ele expressou o que ele sentia no coração. Entende o que eu falei semana passada aqui? Quando tem gente, as pessoas vêm para a igreja e do jeito que elas entram, elas saem. Por quê? Porque ela não faz essa oração compenetrada com desejo. Ela tem vergonha. Ai, se eu orar alto aqui, o irmão vai, né? Aí se eu der um glória a Deus aqui, aí ele vai, glória a Deus, glória a Deus. Eu já falei aqui daquele camarada que se converteu lá em Poços de Caldas, quando a gente foi lá enfim, tempo dos dinossauros e tal, com o Real Viver cantar numa igreja lá, e no final o pastor contou pra gente essa história, de um camarada que se converteu, e quando ele se converteu tinha uma alegria, um desejo, ele abraçava todo mundo, beijava todo mundo, orava alto, glorificava e tal, e aí chegava na igreja, Pai do Senhor, irmão, aleluia, glória a Deus, vamos cultuar o Senhor hoje vai ser um grande culto, aleluia, glória a Deus, os irmãos, amém, amém, não. Enfim, um dia, eu já contei, só contar essa história para quem não ouviu, ouvir, quem já ouviu, lembre. E um dia um casal da igreja resolveu convidar, aquele irmãozinho é uma benção, né? Vamos convidar ele para almoçar em casa, tal. Vamos, ele foi lá, irmão, Pai do Senhor, irmão, tudo bem, como é que está? Glória a Deus, aleluia, o culto foi uma benção hoje, né, irmão? Glória a Deus. Eu falei, irmão, foi uma benção, tal. Inclusive a gente queria convidar o irmão próximo domingo, o irmão ia almoçar em casa depois do culto. Glória a Deus, aleluia, irmão, que benção e tal. Não, mas é só o Senhor, não é a igreja. Não, glória a Deus, aleluia. E no outro domingo, deram o endereço, quando deu a hora do almoço, estava o marido ajudando a esposa, e aí eles falaram o seguinte, espera um pouquinho, esse irmão vai vir aqui, e ele é do tipo que se ele vê uma placa falando Jesus, ele glorifica. Se ele vê, a gente tem a Bíblia aberta lá no Salmo 91, né? Tem aquela caixinha de promessa, os mais velhos sabem do que eu estou falando, né? Alguém é do tempo da caixinha de promessa aqui? Obrigado, gente, não é só eu, aleluia. Vamos tirar tudo de lá, tira a Bíblia, tira a caixinha de promessa, aquele quadro, tira tudo, para aquele homem ficar quieto quando ele entrar aqui. Tiraram, não deu 2 minutos, campainha toca, irmão, seja bem-vindo, glória a Deus, aleluia, irmão, que bom estar aqui com vocês, glória a Deus, vamos almoçar, Deus é bom, providenciou o almoço para a gente, aleluia. Ele, menos, irmão, senta aqui, fica aqui sossegado, que nós estamos terminando o almoço, a gente já traz o almoço, glória a Deus, aleluia, obrigado, irmãos, Deus é bom. E foram para a cozinha, não deu 5 minutos, o cara começa a gritar na sala, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu falei, meu Deus, o que a gente esqueceu de tirar para esse cara? Os vizinhos vão achar que tem louco aqui. E glória a Deus, e aleluia, foram lá, ele, glória a Deus, o que foi, irmão? Meu irmão, glória a Deus, aleluia, eu vi aqui na estante do irmão, tem um livro de geografia, e aqui está falando, aleluia, que tem um lugar no oceano que tem 11 quilômetros de profundidade, foi lá que Jesus jogou meus pecados, aleluia, glória a Deus. Até nisso os caras acham, quando o cara é cristão, ele acha motivos. E Jesus falou, você acha que Deus, o teu Deus, não vai fazer justiça para os seus eleitos? Você percebeu isso do texto? Eu e você fomos eleitos. Lembra do que Pedro escreveu? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Para quê? Para que a gente fale das maravilhas que Ele já fez em nós e vai fazer através de nós. Essa palavra eleitos, no grego original do texto, a palavra eclectos, do grego, eleitos, significa selecionado, escolhido.
Com isso, a gente entende que Jesus, Deus, nos escolheu. E por que Deus nos escolheu? Poxa, porque Ele nos ama. Porque Ele está conosco todo o tempo. Então, ou a gente acredita num Deus, porque, irmão, se a gente olhar para o Brasil vive uma situação difícil. Crise, justiça que talvez não funcione como deveria, políticos corruptos, enfim. Aí o que eu vou fazer? Como todo mundo? Brasil é assim mesmo, não tem jeito. Não, eu vou orar todo dia. Deus, tem misericórdia do Brasil. Eu sei que o Senhor pode salvar esta terra, a começar pela minha família, a começar pelos meus vizinhos. Não, mas Senhor, salva aquele aqui, esse aqui não, que esse aqui é melhor ir até para o inferno, Deus, tá? Não ora assim, pelo amor de Deus, tá, gente? Ora pelos teus vizinhos, por pior que ele seja. E eu já falei aqui, aprendi isso há muitos anos atrás, com o pastor que esteve aqui há 22, 23 anos atrás, pastor José Maria. E ele ensinou aqui, ele falou assim, quando você for orar, ore até pelos, como Jesus falou, pelos seus inimigos, pelas pessoas que te perseguem. Aqueles que falam mal de você, inclusive, ore por eles. E aí a gente fica naquela, né, orar pelos inimigos, né, né? Aí já é demais, né? E ele falou assim, você tem um vizinho que é chato, que pega no pé, que na hora você já lembra, né? Tenho. Falou, em vez de você orar para ele, para Deus castigar e tal, ora para ele, para Deus abençoar e dar uma casa para ele, lá no Alphaville, lá no parque gostoso e tal, para ele morar lá. Irmão, nós fizemos isso, oramos, e Deus abençoou o vizinho que tinha da gente, a gente não era muito bom. Não vou falar que Deus nos libertou, mas Deus abençoou. Ou seja, Deus ouve a nossa oração. O problema, a questão que eu quero tratar aqui nesta manhã para a gente encerrar, é que por causa dessa falta de oração, dessa crença na oração, é que a gente vive essa situação que nós estamos vivendo hoje, de cristãos, crentes fracos, crentes desanimados, crentes que não se esforçam. Porque, irmãos, como eu disse, tem a oração normal, comum, que a maioria faz. Tem uma segunda oração que você fecha os olhos e se concentra, como eu falei aqui há 2 quintas atrás, concentração, nada te tira atenção, e se alguma coisa tira atenção, se for televisão, rádio, você desliga, você se concentra, porque agora você vai fazer algo. E tem aquela oração que eu citei aqui, do cego de Jericó, a oração de Elias, diante do povo, pedindo a Deus para chover fogo do céu, a oração de José, quando ele estava lá prisioneiro no Egito, a oração de Neemias, que quando ele ouviu que o povo estava sofrendo, amargurado, ele começou a chorar. O texto diz que ele chorou por alguns dias, mas depois ele enxugou as lágrimas e ele orou assim: Senhor, meu povo, o teu povo está sofrendo, não é possível. Deus, eu me coloco à disposição, eu vou me colocar na brecha, eu vou orar por esse povo, por essas pessoas. E se o Senhor achar graça em mim, eu quero ir lá, eu quero incentivá-los. E Deus liberou através do rei a ida de Neemias. Ele chegou lá na cidade, o povo tudo triste, sem esperança, e ele levou uma palavra de fé, de conforto, e ele começou a orar, de uma forma tão tremenda assim, que Deus começou a mudar o cativeiro do povo, e Deus começou a mudar a mente do povo, que a esperança deles novamente voltou a confiar, a depositar na verdade em Deus.
Restauraram os muros, os buracos dos muros, os inimigos lutando contra, eles na espreita, orando e vigiando. E o texto diz que Deus deu a vitória para aquele povo, porque uma pessoa, quando viu a situação que estava, ele dobrou os joelhos e falou: não, Deus, eu não aceito essa situação, e se for o caso, eu vou lá. Como Isaías, se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 5, final do capítulo 5, Isaías, ele era um profeta, ele era primo do rei, ele tinha algumas regalias, ele tinha um relacionamento com Deus. Até o dia que o seu primo lá morreu, que era rei, e ele se coloca diante de Deus, tipo assim: e agora, como é que vai ser? E Deus, nessa oração que ele fez tão compenetrada, Deus abre os céus para ele assim ver, e ele olha e vê Deus, aquela visão tremenda, sentado num trono de glória, anjos, arcanjos, querubins, serafins, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A orla das suas vestes enchia, a sua presença enchia o templo, e ele olha aquilo e fala assim: meu Deus, eu vou morrer, porque eu vi a glória do Senhor. Um homem de lábios impuros, que mora no meio de um povo de lábios impuros, viu a glória do Senhor, eu vou morrer. Aí Deus é tão bom, que Deus pede para o anjo, ele pega com uma tenaz, uma brasa, aproxima da boca de Isaías, purifica os lábios dele, e o texto diz que Deus fala assim: e agora, quem que nós vamos enviar? Isaías fala assim: estou aqui, envia a mim. E talvez o que falte hoje no meio dos cristãos são pessoas assim: estou aqui, não está preocupado com cargo, com posição, não é soberbo, ao contrário, é humilde, sabe receber ordens. Que o problema da igreja é que as pessoas não querem mais receber ordens. Porque eu vou receber a ordem do pastor. Irmão, o pastor que está aqui, no caso eu hoje, eu estou aqui porque Deus colocou, e vou ficar até quando Ele quiser, entendeu? Eu converso com pastores por aí, tem pastores por aí que o estatuto da igreja lá, o pastor é vitalício. Eu sou, acho que um dos poucos que existe que não sou. Aqui tem um estatuto de 5 anos, uma ata de 5 anos, daqui 5 anos vai ter que renovar. Por quê? Porque eu não quero ser vitalício, a obra não é minha, nada disso aqui é meu, tudo isso aqui pertence a Deus, a obra é dele. Eu vou ficar aqui até o dia que ele quiser, quando ele achar: você não tem mais jeito, condição, ele tira e põe outra. Mas as pessoas não querem, elas querem. Irmão, toma cuidado com isso. Bata no peito como Isaías fez: Senhor, estou aqui. Mas eu não tenho muita capacidade. Deus vai te capacitar. Ore, peça capacidade. Ore, peça a unção do Espírito Santo. Tem muita gente que vem para a igreja para pedir bênção. Irmão, peça suas bênçãos sim, mas ore, gaste tempo para pedir a unção, a direção, a capacitação do Espírito Santo na tua vida, que o resto Deus vai fazer por você. Lembra de Salomão? Salomão, ele podia pedir riqueza, glória, honra, segundo o texto, e na oportunidade única que ele tinha diante de Deus, ele falou: Senhor, eu sou jovem, eu não tenho sabedoria suficiente para julgar as causas desse povo, para administrar esse povo, eu preciso de sabedoria. E Deus, quando ouviu isso, com aquele coração aberto de Salomão, Deus falou assim: olha, você podia ter pedido riqueza, honra, glória, a morte dos seus inimigos, mas você pediu sabedoria para governar. Pois eu vou dar sabedoria para você. Nenhum homem que já existiu nessa terra terá a sabedoria que você vai ter. E além disso, eu ainda vou acrescentar riqueza, glória e honra, e um tempo de paz durante o seu reinado. Quando a gente sabe pedir, falar com Deus,
quando a gente sabe se expressar diante de Deus, quando a gente gasta tempo orando. A Bíblia diz isso, Jesus falou, não tem como Deus não responder. Não tem como Deus não responder. Eu tinha outras coisas para falar, não tenho mais tempo. Mas nesta manhã eu quero te encorajar a você refletir sobre isso. Como é que tem sido o teu tempo de oração? Você ora mesmo? Eu oro pouco. Eu mesmo já cheguei à conclusão que eu oro pouco. Preciso orar mais. Eu tenho até buscado orar mais. Aliás, como eu já falei aqui, em julho do ano passado, eu tomei uma decisão de realizar duas coisas. Uma era orar mais. Comecei a levantar mais cedo, comecei a orar todas as manhãs, meia hora, às vezes 40 minutos, já cheguei a orar 1 hora, e eu estou lá, buscando a Deus. E eu falei aqui também, falei para os obreiros dia desse numa reunião, quanto mais eu comecei a orar, mais pepino apareceu, mais luta apareceu. Mas é bom porque Deus começa a mostrar, a revelar. Isso é sinal de que Ele está no controle, e no momento dele as coisas vão acontecer, vão explodir, expandir. Então por isso que eu quero orar mais. Peço a Deus revelação, peço a Deus discernimento. Eu já pedi a Deus muito sabedoria, agora eu estou pedindo discernimento, para discernir entre o certo e o errado, a decisão que eu devo tomar. Meu irmão, você tem negócios, você tem empresa, antes de fazer negócio, ore, fale com Deus. Não veio na primeira, ore na segunda, ore na terceira, ore na quarta, ore na quinta. Vai chegar uma hora que aquilo vai ficar tão claro na tua mente que você vai falar assim, não, esse negócio eu vou fazer. Ou então, esse negócio eu não vou fazer. Se os jovens ouvissem esse conselho e antes de desejar se casar, orassem. Deus, me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. Devo mesmo me casar? Aí Deus mostra e fala assim, não. Porque Deus responde, né? Sim, não e espere. Uma pessoa fala, Deus, mas é um príncipe. E Deus fala, mas quando casar vai virar sapo. Porque Deus fala. Mas ele é tão príncipe, Deus. Mas vai virar sapo. Deus, o Senhor me desculpa, mas tocou tanto aqui. E na verdade não tem que tocar aqui, tem que tocar aqui, né? Porque quando você casa consciente. Você toma uma decisão pro resto da vida. Mas as pessoas não oram. Estão enfermas, oram uma vez, ou duas, a terceira. Já vi que eu tenho que ficar com esse bico papagaio, esse bico de papagaio. Vão ficar comigo até o fim da vida. Essa enxaqueca até o fim da vida. Aí já chega, como é que está, irmão? A minha enxaqueca me pegou hoje. Já até tua, você já tomou até posse. Caramba. Porque as pessoas não oram e não entendem que tudo que sai da nossa boca são palavras de bênção ou maldição. E quando eu oro, quando eu profetizo bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre o meu carro, sobre o meu dinheiro, sobre os meus familiares, amigos, até os inimigos, quando eu profetizo bênção diante de Deus orando, Deus começa a agir. Chega uma hora que Deus age. Para encerrar aqui, eu preciso encerrar. Eu vou contar a bênção aqui antes deles. Não vieram no culto, eu falei para vir, não vieram, eu vou contar, tá? O casal aqui da igreja, quando vieram para cá, vieram a indicação de um amigo, pastor amigo, e ele disse para mim, pastor, o que você pensa acerca do batismo? Porque, poxa, o rapaz, ele estava tão animado, estava indo na igreja com a esposa dele, né? Tão animado, mas assim, queria se batizar, aí marcaram o batismo, e ele todo animado, só que no dia do batismo, foram perguntar para ele se ele era casado no papel com ela, ele falou que não. Então você não pode batizar.
Nossa, aquilo entristeceu o cara de tal forma que... Aí ele conheceu esse amigo que falou comigo: o que você pensa sobre isso? Meu irmão, na Bíblia não fala de certidão de casamento. Naquela época nem isso tinha. As pessoas viviam juntas. É óbvio que hoje existe. Sim, mas eles têm o desejo de se casar. Por mim aqui, pela nossa igreja, eu não vejo problema nenhum de batizá-lo. Mesmo porque eles estão vivendo juntos há anos. Só falta regularizar. Ah, então pode falar para eles aqui. Vieram aqui, conversamos depois do culto, chorou, ficou feliz, veio para a igreja, batizou-se 2, 3 semanas depois. Final do ano de 2020, né? Não me lembro, 2020. Eu e minha esposa fomos lá no cartório assinar como testemunhas. E eles ficaram todos os dois felizes. Só que aí começou a surgir dificuldade. Veio a pandemia. Aí ele trabalha num estádio de futebol. E lá fechou. E aí? E dificuldade. Aí tiveram que vender um carro. E para pagar conta. E dificuldade. E aí foi uma luta. Aí compraram um carrinho. Aquele carrinho assim... Aquele carrinho de pipoca, manja, pequenininho, que cabe 2 mesmo dentro, né? Bem antiguinho e tal. E aí começou a dar problema o carro. E eles começaram a vir na oração de sexta. E começaram a falar com a presbítera Laís aqui: vamos orar, vamos continuar orando, continua firme, meu irmão, minha irmã, continua, conta com a gente. Chegou um momento até que a igreja ajudou a eles e tal, fica sossegado e tal, e vamos que vamos, e orando. Aí voltou o futebol, aí a dificuldade ainda, a luta, o pai e a mãe dela são muito bem de vida, mas estavam ali: não vou te ajudar, porque você... Não. E eles começaram a orar e a buscar e a clamar. Todo culto eles assistem, por isso que eu falei que eles devem estar assistindo agora, né? Até que chegou um tempo que Deus ouviu a oração. Deus falou assim: chegou agora, anjo, estava com a ficha aqui desse casal, chegou a hora, pode liberar a bênção lá. Liberou a bênção, o emprego começou a prosperar. Ela também foi contratada numa empresa, voltou a estudar. Aí na sexta-feira de manhã estava com um carro zero aí na porta. Como é que foi isso? Deus fez um milagre, pastor, você não acredita? Eu falei: Deus é bom, né? Porque quando você ora, quando você insiste, quando você não desiste, Deus responde. Eu não estou falando por causa do carro zero, não. Eu estou falando qualquer coisa que Jesus falou: acerca de qualquer coisa que 2 pessoas concordarem na terra em oração, será ligado nos céus. Então você que é casado, começa a orar junto, começa a orar pelo teu marido, pela tua esposa, ora pelos teus filhos. Eu já falei aqui, para de ficar chamando de não presta, não serve, vagabundo, vagabunda. Para com isso, saia da tua boca palavras de bênção. Meu filho é uma bênção, quando crescer vai ser uma bênção para a sociedade, vai ser uma bênção para a família. Minha filha, quando crescer, vai ser uma bênção, vai se formar. Eu vou lutar por ela, vou lutar por ele. Vai ser servo de Deus, vai pregar, vai cantar, vai tocar na casa do Senhor. Em nome de Jesus, começa a profetizar. Vai chegar um tempo que tudo que você está orando, Deus vai começar a responder. Ou seja, Deus continua o mesmo, só depende da gente. E se você realmente entendeu isso, nós vamos orar agora, a partir de agora, começar a orar com mais ênfase, com mais concentração, compenetrados. Pastor, mas hoje eu não estou preparado. Problema seu. Eu já te dei aqui vários ensinamentos para você, né? Como quinta-feira. Tá aqui, preguei. Dá, irmão. Pá, tá, beleza. Aí no final, vamos orar, irmão. Vamos orar. Foi Jesus amado. Senhor, abençoa teu povo, Pai. No átrio, na quarta-feira, eu falei basicamente algo parecido com isso, sobre oração com os irmãos. E ainda falei lá no átrio. Na hora que eu estava falando, eu falei: tem irmãos que ele vem aqui, ele passa 9 meses, aí tem culto aqui todo dia.
Ele entra aqui, ó, é o culto, vamos cantar. Agora vamos orar. Aí tem uns que dão até um migué. Na hora da oração, que lá a dinâmica do culto é meia hora antes da oração, depois louvor e palavra, né? Aí na meia hora de oração, 10 minutos, tem uns aqui, né, que se levantam e vão para o banheiro e fica dando um migué no banheiro lá, né? Aí quando dá 2 minutos que está encerrando, ele volta e senta, eu estava no banheiro. Aí estamos indo embora com o pastor Bob. Você viu aquele fulano lá que já passou aqui e voltou agora? Não vi, porque eu estava orando, né? Eu vi. 10 minutos de culto, o peão saiu e foi para o banheiro e voltou lá no final da oração. Falei, caramba, olha, a revelação de Deus veio na hora ali para o cara, né? Eu não sabia de nada. Ou seja, vai passar mais 9 meses e se ele não mudar esse pensamento, vai continuar do jeito que estava. Porque Deus é bom, Deus é abençoador. Depende da gente. Nós é que precisamos mudar. E o mesmo Deus que estava no culto de quinta, de terça de oração, de sexta de manhã de oração, ontem aqui durante o trabalho com as crianças, domingo passado, é o mesmo Deus que está hoje aqui. Ou seja, só depende de nós. E se você quiser sair daqui com a tua vida renovada, transformada, poxa, você tem que orar. Orar concentrado. Senhor, tu sabes a minha questão. Senhor, eu me apresento diante de ti, Deus. Não se importa com quem está do teu lado, porque Deus está aqui e Ele tem a capacidade de ouvir todo mundo ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Crê nessa palavra? Fala para a pessoa que está do seu lado, precisamos orar mais. Vamos orar? Meio-dia, vamos ficar em pé. A fome aperta. Eu lembro dessa, meu irmão, se estiver assistindo, ele lembra também que antigamente a gente fazia programa no rádio e tinha lá eu tinha uma empresa de refeições, a gente era patrocinado, uma das empresas patrocinava o programa. Aí a propaganda era assim: meio-dia, a fome aperta. O que você tem para apresentar, oferecer aos seus funcionários? Busque a NutriSul, alimentos e tal. Faz tempo. A fome aperta, mas dá um tempinho aí, porque Deus está aqui ainda. E eu peço para você, em nome de Jesus, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Saia daqui renovado, convicto de que você tem um Deus que não se esqueceu de você, que apesar de tudo, Ele ainda está do teu lado. É Ele que vai te dar a vitória. Amém? Fecha os teus olhos.